Muito bem, saudações a todos. Vamos discutir hoje o tema sepse e choque séptico, reconhecimento e manejo imediato. Esse tema é bastante atual. Nos últimos 20 anos, grande parte de recursos de pesquisa na área de terapia intensiva e emergência têm sido dedicados a um melhor conhecimento dessa condição denominada sepse. Sepse, que vem do termo derivado do grego, que significa putrefação, e que historicamente se imagina tenha sido cunhado pelo famoso médico islâmico Ibn Sina. E o entendimento da sepse no ano passado foi revisado, novas definições foram cunhadas, baseadas em estudos recentes. E então nós vamos passar nessa próxima aula desde uma apresentação típica, nós vamos passar sobre os conceitos básicos, nós vamos discutir fisiopatologia e os resultados de estudos nos últimos 15 ou 16 anos terapêuticos que mudaram os resultados do tratamento dessa doença e bem como os resultados de estudos que levaram a essa revisão desses critérios. Então, um caso típico. Imagine uma paciente de 67 anos que está hospitalizada por pneumonia 24 horas, e aí você está de plantão como hospitalista ou na emergência e a equipe de enfermagem a aciona porque às 6 horas ela passou a apresentar hipotensão, taquicardia, taquipneia, edema de membros inferiores, redução de débito urinário e alteração de estado mental. Ao avaliar os sinais vitais dela, o registro das últimas horas, você nota que ela apresenta hiperglicemia, sendo que ela não tinha nenhuma história de diabetes prévia. Revisão dos resultados de exames laboratoriais, ela tem 24 mil leucócitos, uma hemoglobina de 8,4, uma gasometria com acidose metabólica, lactato sérico, que é praticamente 2 vezes o normal, e apresenta disfunção renal com uremia. Então, qual que é o diagnóstico e como é que essa paciente deve ser manejada? 13 de setembro foi cunhado o Dia Mundial da Sepse para tentar chamar a atenção para essa condição que a maioria dos leigos desconhece. Entretanto, vocês podem ver aqui pelos números que é uma condição extremamente importante, porque a cada segundo se estima que alguém no mundo morre de sepse. Né? De 20 a 30 milhões de pacientes são acometidos a cada ano, né? Com mais de 6 milhões de casos de sepse neonatal. Com uma mortalidade que nas formas graves gira ainda em torno de 20 a 30% no mundo como um todo. E mesmo quem sobrevive a essa condição acaba tendo uma mudança radical de vida. Muitos pacientes que sobrevivem à internação hospitalar acabam morrendo no primeiro ano. E muitos dos sobreviventes acabam ficando dependentes, não podem mais trabalhar e tem uma redução importante de qualidade de vida. E o custo do tratamento da disfunção orgânica associada à sepse é astronômico. Então, realmente é um Titanic de desastre e que tem, como eu falei na introdução, motivado intensa pesquisa para tentar melhorar esse quadro. A história começa a tomar alguma forma quando, em 1991, as principais sociedades envolvidas na terapia intensiva se reúnem para tentar definir o que é sepse, tá? Capitaneadas pelo um grande nome pesquisador da época chamado Roger Bone. Então, aí surge o conceito de SIRS, que quer dizer Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. E os critérios de SIRS, que até então cada pesquisador definia infecção ou sepse à sua maneira, e era muito difícil você fazer pesquisa, porque você não conseguia uniformizar a definição da doença. Então essa foi uma primeira tentativa de pegar e uniformizar a definição do que é a sepse. E isso passava então pelos critérios de SIRS, que se você tinha 2 desses 4 critérios que eu estou mostrando para vocês aqui, então eles escolheram esses 4 critérios que eram temperatura, hipotermia ou hipertermia, uma frequência cardíaca elevada em repouso,
taquipneia em repouso ou hipocapnia e leucocitose ou leucopenia. Qualquer dois desses estivesse presente no intervalo de 6 a 12 horas, então significava que você estava sistemicamente inflamado. Se você tinha CIRS mais uma infecção documentada ou presumida, isso significa que você tinha sepse. Se você tinha sepse mais disfunção orgânica à distância, você tinha sepse grave. E se você tinha sepse mais sinais de choque, caracterizado por hipotensão, hiperlactatemia ou redução da oferta em relação ao consumo de oxigênio, desóxido tecidual, você então tinha a forma mais grave do conjunto, que era o choque séptico. Esse diapositivo nos ensina que nem só a infecção causava CIRS. Você pode inflamar sistemicamente o corpo por trauma, por queimadura, por outras doenças como colagenoses, lúpus eritematoso sistêmico, por exemplo, pancreatites. E nem todo paciente com infecção vai apresentar CIRS. Quando você tem infecção mais CIRS, você tinha sepse. Alguns pacientes com infecção ou com sepsis vão ter bacteremia. Dentro de universo de pacientes sépticos, alguns pacientes vão desenvolver sepse grave e vão desenvolver choque séptico. Recentemente, os critérios de CIRS foram submetidos a um escrutínio maior e muitos pesquisadores começaram a questionar a sua validade. Esse foi talvez o estudo mais famoso a esse respeito do grupo da Australásia, que avaliou a mortalidade na UTI de pacientes que tinham infecção com critérios de CIRS, CIRS positive sepsis, com sepsis sem critérios de CIRS, CIRS negative sepsis. Embora os pacientes com a CIRS tivessem uma mortalidade maior, a gente percebe aqui que os pacientes sem os critérios de CIRS, pelo menos na unidade de terapia intensiva, não tinham uma mortalidade negligenciável. Aqui a gente vê que os pacientes com 0 ou 1 critério de CIRS tinham uma mortalidade muito parecida, mas que quanto mais critérios de CIRS você apresenta na UTI, maior a chance, o odds ratio, de você apresentar o desfecho mortalidade. Esses são dados que nós coletamos nesse sentido na nossa UTI, no UTI 3 do Hospital Pompeia, uma UTI que tem serviço de ensino em medicina intensiva. Então aqui vocês percebem também achados muito semelhantes, entre 0 e 1, praticamente a mesma mortalidade, mortalidade na unidade de terapia intensiva, mortalidade hospitalar, e a partir de 2 ou 3 critérios de CIRS, a mortalidade aumentando gradativamente. Esses são dados que nós ainda não publicamos, recentemente ficou pronto esse trabalho. Então, os critérios de CIRS, aparentemente, eles chamaram a atenção da comunidade médica para começar a diagnosticar sepse. Esse é um estudo publicado no New England em 2001, o último levantamento epidemiológico americano a respeito do assunto, mostrando um aumento na incidência bastante importante de sepse. Em parte, se acredita que esse aumento se deva à valorização do diagnóstico. Então, os médicos começam a diagnosticar sepse. Mas, em grande parte, esse aumento é real. A população está envelhecendo, as doenças crônicas graves estão ficando cada vez mais comuns, o uso de tratamentos oncológicos, então, cria uma população com o sistema imune alterado, que convive com o câncer, que é cronicamente invadida, né, com cateteres de longa permanência, os serviços de hemodiálise. Então, de certo modo, o nosso avanço terapêutico nas outras áreas abriu caminho para que os germes começassem a se aproveitar desse estado. Né? Com isso, praticamente em 2001, comparando com 1980, triplicaram os casos de sepse, tanto em homens quanto em mulheres. E aqui a gente tem uma ideia, um vislumbre do que pode estar acontecendo. Gram-positivos e gram-negativos vão trocando a liderança. Esse surto de gram-positivos aqui, que parece estar um pouquinho na liderança, principalmente por causa do tratamento endovascular
né, e próteses, né, então abrindo o caminho para esse tipo de germe aí. Mas quem realmente está aumentando bastante a incidência, mostrando o efeito da imunossupressão na incidência da sepse, são os fungos, né, que só costumam afetar indivíduos que tenham problema de barreira ou sejam imunocomprometidos. Aqui mortalidade nos casos de sepse, 30% na década de 80 caindo para mais ou menos 20% em 2001, sepse como um todo. E aqui a mortalidade de sepse grave, partindo de 60% na década de 70 para aproximadamente 40 e tantos por cento, mais ou menos pela virada do século. Então, nos casos de sepse grave, choque séptico, a mortalidade, ainda na virada do século, extremamente relevante. 4 de cada 10 pacientes evoluindo para óbito a despeito do tratamento em terapia intensiva. Na UTI, existe uma inversão da pirâmide de incidência. Na UTI, nós vamos encontrar uma maior prevalência dos casos, das formas graves de sepse, porque o critério de indicação de UTI é instabilidade hemodinâmica e necessidade de suporte de órgãos. Então, 50% dos casos de sepse na UTI no Brasil em 2006 eram a forma mais grave, choque séptico, 29, 30% de sepse grave e apenas 20% casos de sepse. Mas vejam como essa diferença daqueles critérios de 91, daquela classificação, ela implicava uma diferença de mortalidade importante. Se você estava séptico, a chance de morrer era 16%. Se você tinha disfunção orgânica à distância, sua chance de morrer pulava para 34%. E se você precisava de vasopressor ou tinha lactato elevado ou desóxia, a sua chance de morrer no Brasil em 2006, há 10 anos atrás praticamente, era de 65%. O Brasil tem um instituto que se dedica especificamente a estudar a sepse, que é o ILAS, Instituto Latino-Americano de Sepse. E os dados do ILAS, que eu não tenho aqui para demonstrar para vocês por questão de espaço da aula, mas eles mostram que essa realidade aqui é bastante heterogênea no Brasil. O Brasil tem hospitais assim que tem índices de performance e mortalidade na sepse, como o Einstein ou o Sírio-Libanês, que são comparáveis aos melhores hospitais do mundo. E hospitais que infelizmente, por falta de estrutura e recursos financeiros, têm resultados muito ruins, né, comparáveis aos piores hospitais do mundo. Na média, o Brasil não tem nada do que se orgulhar no sentido de resultado de tratamento da sepse, o que reflete em parte a nossa desorganização como um todo na estrutura do sistema de saúde. Mas se nós entendemos o efeito dos fatores predisponentes na incidência da doença e se criamos critérios adequados para diagnosticar isso, e se temos um arsenal de antibióticos e de tratamento intensivo que vem evoluindo a passos largos, por que afinal morremos na sepse? Essa pergunta começa a ser respondida em 1970, quando um pesquisador chamado Lewis Thomas ele começa a criar a ideia, o corpo da ideia de que não são os micro-organismos que causam o óbito na sepse, mas que a resposta do hospedeiro, o arsenal do hospedeiro, era tão ou mais perigoso que o micro-organismo. E aí começa a tomar corpo a ideia da inflamação exagerada que deu origem ao famoso SIRS, Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. De acordo com esse conceito, uma inflamação exagerada, não contrabalançada, uma falha do organismo em reduzir a inflamação assim que o germe tivesse sido liquidado pelo tratamento, poderia levar à disfunção de órgãos à distância. Dessa forma, nas décadas seguintes, vários tratamentos, então se começou a estudar a inflamação no passo a passo, e todo o entendimento que a gente tem hoje da cascata inflamatória começa a vir desses estudos. E a cada passo era inventado alguma droga que atuasse em algum alvo da cascata inflamatória para tentar reduzir a inflamação dos pacientes em sepse grave, choque séptico, para reduzir a mortalidade. Assim, altas doses de esteroides foram utilizadas e resultaram em falha terapêutica. Os bloqueadores do fator de necrose tumoral alfa, que hoje são amplamente utilizados na especialidade de reumatologia, mas nos casos de sepse eles aumentaram a mortalidade, bem como bloqueadores das interleucinas, inibidores do PAF. Eu poderia citar aqui pelo menos 2 centenas de moléculas que foram testadas
bilhões de dólares gastos em pesquisa sem nenhum resultado prático palpável. E essa realidade, em termos de farmacoterapia, não mudou muito de lá para cá. Então se começa, depois de uma década ou uma década e meia de falha de resultado, a se questionar a teoria da inflamação. Esse estudo resume essa mudança de paradigma. O nome desse teórico é Richard Hotchkiss, é um dos meus preferidos nesse tema. E aqui ele está mostrando para a gente cortes de baço de pacientes que morreram de sepse, comparando com cortes de baço que morreram de CIRS por trauma. Aqui qual que é a diferença? Nós temos infecção e aqui nós temos a CIRS secundária a politraumatismo, lesão de órgãos, né, direta. O que a gente pode notar? Uma depressão bastante evidente de linfócitos CD20, com marcador de superfície CD20, linfócitos B ativados, né, em comparação dos pacientes sépticos em comparação com os pacientes não sépticos. Isso também foi verificado em marcador de superfície CD21, linfócito B ativado. Aqui nós estamos olhando fotos de tecido linfático, um amarelo bastante evidente aqui, os linfócitos bastante ativos e aqui quase nada. E o CD4, TCD4, né, que é o general da resposta no local, esses pacientes, de novo, pacientes sépticos, completamente imunodepletados em comparação com os pacientes que morreram de trauma. Então, a teoria da inflamação exagerada começa a perder corpo quando confrontada com dados que sugerem uma imunodepressão no paciente. Diversos estudos de lá para cá têm mostrado que, de alguma forma, o tecido, a imunidade passa de um estado hiperinflamado para um estado de hipoinflamação, principalmente com essa palavra aqui funcionando, a apoptose. A apoptose é diferente de necrose. Necrose é quando uma bomba explode na sua casa e demole tudo. Tá? A apoptose é um desmonte programado da célula. Está programado no DNA. Então, significa que você está fazendo mudança. Você vai lá na sua casa e chama uma equipe e começa a desmontar o telhado, desmontar a janela, fazer as malas, tirar todos os móveis que estão lá dentro, colocar dentro do caminhão. Então é tudo muito estruturado. Para isso acontecer, tem que ter toda uma cadeia, toda uma ordem. Ninguém sabe ainda por que o organismo tem uma sequência que determina a apoptose celular de diversos sistemas orgânicos quando você está sofrendo de sepsia, está lidando com infecção. Porém, o fato é que quando a gente descobriu como isso funciona, nós realmente vamos ter chegado mais próximo de entendimento de como tratar essa doença. Esse anticorpo anti-PDL1, né, que é um programador da apoptose, ele já foi sintetizado. Se tinha muita esperança de que isso fosse funcionar para impedir a apoptose relacionada à sepse. Infelizmente, para a sepse ele não funcionou e quem acabou se aproveitando dele foi a oncologia, porque o nome dele é pembrolizumab e ele tem alcançado resultados muito interessantes, acordando de novo o sistema imunológico para alguns tipos de tumores sólidos, como câncer de pulmão. Né? Então, aparentemente, a sepse é mais complexa do que isso, e, embora a gente entenda o papel da apoptose, de como ela pode ser desencadeada, a resposta ainda não vai vir do bloqueio desses imunoestimuladores, dessas vias de estimulação. Então, listando os potenciais mecanismos da supressão imune na sepse, existe uma alteração de uma resposta hiperinflamatória caracterizada por predomínio do linfócito CD4-TH1 para uma resposta anti-inflamatória caracterizada principalmente pelo linfócito CD4-TH2. Você não consegue montar nova resposta antígeno, o que é caracterizado na prática diária por um aumento da susceptibilidade a infecções hospitalares, a hipótese do segundo dano, ou second hit. Existe uma apoptose, perda de células CD4 ativadas, células B e células dendríticas, uma perda da capacidade de expressão macrofágicas do moléculas do complexo HLA e moléculas coestimulatórias da inflamação, e um efeito imunossupressor das células apoptóticas que estão sendo desligadas.
esse modelo é o modelo que mais mostra isso e a relação disso com a idade e com as comorbidades dos pacientes. Eu acho que esse slide reflete muito bem o que a gente enxerga. Em laranja vocês veem um indivíduo de 19 anos que está com meningococcemia severa. A linha de base representa o balanço normal entre inflamação exagerada e imunodepressão. Então, o indivíduo normal, que não tem comorbidade, que é jovem, que é intacto, ele vai ter uma resposta imune bastante grande. Depois de alguns dias, essa resposta imune ela vai voltar ao normal, pode até fazer uma virada para imunodepressão, onde ela está desligando o sistema imunológico e ele vai se recuperar, se não morrer. O paciente idoso que sofre de desnutrição e diverticulite, ele já não vai ter a mesma capacidade de inflamar. E a apoptose e imunossupressão dele vai ser bem mais profunda. Eventualmente ele pode recuperar, mas isso vai custar para ele mais tempo, mais disfunção orgânica, maior custo e mais chance de morrer. E o paciente diabético que tem insuficiência renal crônica e acaba internando por pneumonia, esse praticamente não vai ter resposta hiperimune e vai entrar numa cascata de disfunção orgânica até que finalmente, lá pelo 7º ou 8º dia, alguém vai puxar o fio da tomada da diálise e ele vai poder descansar. Isso praticamente reflete muito bem aquilo que a gente vê na prática diária. O seu risco de morrer de sepse aumenta quanto mais comorbidade você tem e quanto maior a sua idade. Um dos problemas a ser abordado para melhorar o resultado no tratamento da sepse é justamente o reconhecimento e saber, entender esses conceitos que nós estamos discutindo. Né? Esse é um dos grandes motivos de eu colocar essa aula para vocês. Esse estudo brasileiro, né, feito em 2006, também está lá no ILAS. O pessoal de reconhecimento da sepse, apenas 27% dos médicos sabiam o conceito de sepse na época. Sepse grave, 57,6%. Os intensivistas eram a especialidade que melhor entendia isso em relação a não intensivistas, e hospitais universitários tiveram melhores resultados do que hospitais públicos ou privados não universitários, porém a média de resultado muito aquém do desejado. E o choque séptico? O choque séptico é um choque caracterizado como choque distributivo. Existem vários fatores potencialmente contribuintes para esse choque, mas o principal é a vasorregulação. Então, o que acontece é que com essa cascata de citocinas, inflamação sistêmica, você tem um aumento de permeabilidade capilar muito grande, com vazamento capilares, então você tem uma hipovolemia absoluta, e venodilatação e vasodilatação periférica também com uma hipovolemia relativa. Isso acontece com algumas horas, então o paciente quando ele está desenvolvendo o quadro, ele está num quadro de provavelmente fluido-responsividade. Pode haver, talvez como um mecanismo adaptativo ou por infiltração direta e perturbação da homeostase dos miócitos, uma redução da contratilidade cardíaca, mas tipicamente em pacientes nas primeiras horas, dos primeiros dias da sepse, choque séptico, existe um aumento da contratilidade. Existe aumento na resistência vascular pulmonar e hipoperfusão orgânica. Tá? Então, apesar do débito cardíaco que está aumentado, você tem órgãos que estão hipoperfundidos, tá? Por shunt macro e microvascular. E, finalmente, a nível celular, por causa da apoptose e disfunção mitocondrial, que parece ser chave na morte pelo choque séptico, você tem uma incapacidade da célula de utilizar o oxigênio, apesar de, depois de tratamento adequado, uma oferta de oxigênio adequada. Esse slide é de um artigo do Dellinger, que é das sumidades em sepse no mundo. Então isso aqui mostra pra gente a circulação normal. Contratilidade normal, ventrículos cheios, capilares adequados, microcirculação adequada. Nas primeiras horas do choque, então, com o vazamento, com o aumento da permeabilidade capilar e hipovolemia absoluta e relativa, você perde a pressão de enchimento.
Tá? Então vocês lembram da fisiologia da curva de Frank-Starling, que diz que até um determinado ponto, quanto mais eu distendo a fibra cardíaca, maior vai ser a força de contração que ela vai me dar na sístole. Tá? Então, tipicamente, o paciente com choque distributivo, choque séptico, quando ele chega nas primeiras horas no departamento de emergência, ele está lá embaixo, costuma estar lá embaixo na curva de Frank-Starling. Tá? Ele costuma estar com o ventrículo esquerdo relativamente hipovolêmico. Depois da ressuscitação com fluidos, então você já optimizou a pré-carga, porém, lá embaixo, lá na microcirculação, a montante, né, você continua tendo vazamento capilar e edema tecidual. Esse edema pode mesmo lá no microambiente dos tecidos prejudicar a difusão do oxigênio. Tá? Então o edema, a gente aprendeu na última década que a ressuscitação com fluidos ela pode ser tanto benéfica, mas se ela for exagerada ela pode ser deletéria por causa do edema. Então você tem um primeiro momento onde, desculpe, eu vou voltar aqui, onde você precisa repor fluidos, mas apenas o suficiente, e cada vez mais a tendência é controlar esse vazamento capilar com drogas vasoativas que façam vasoconstrição periférica. Então, utilizando esses conceitos, esse pesquisador, chamado Emanuel Rivers, ele fez um estudo unicêntrico num hospital pobre de Detroit para testar como é que ele poderia utilizar esses conceitos de ressuscitação num protocolo que atuasse rapidamente. O que ele chamou, então, de Early Goal Directed Therapy, ou EGTD, EGDT. Esses conceitos eram utilizados no tratamento da sepse até então, mas não de forma sistematizada e precoce. Tá? Então, a UTI já usava oferta e consumo de oxigênio para optimizar tratamento, formas de monitorização hemodinâmica invasiva com catéter de artéria pulmonar, medindo o débito cardíaco, tudo isso era utilizado. O que ele fez foi incorporar esses conceitos na forma de um protocolo que fosse realmente precoce. Então aqui vocês veem que aquele modelo de choque está mais ou menos aqui sistematizado na forma de um protocolo de atendimento. O paciente chegava, quando ele era diagnosticado com choque séptico, se dava oxigênio, se necessário se colocava em ventilação mecânica, ele passava um acesso venoso central, sedava, paralisava. Media a pressão venosa central desse catéter que estava localizado na junção da veia cava superior com o átrio direito. Se essa pressão fosse baixa, e ele usou um ponto de corte que na época era bastante razoável, que era menor do que 8 milímetros de mercúrio, ele dava cristalóide ou coloide para ressuscitar até que isso ficasse entre 8 e 12 milímetros de mercúrio. Então ele garantia que o ventrículo esquerdo tivesse razoavelmente cheio através de um método de beira de leito que era aceito na época, que era a pressão venosa central. Se a pressão arterial sistêmica continuasse abaixo, média, de 65 milímetros de mercúrio, ele usava agente vasoativo, norepinefrina principalmente, para mantê-la acima desse valor. E aí o que não se usava, né? Porque era medir a saturação venosa de veia cava superior. Eles usam um catéter que media isso por oximetria, mas atualmente a gente usa gasometria mesmo, amostras coletadas a cada 2 a 4 horas do paciente na fase aguda, para checar esse valor aqui. Qual que é a importância? Isso está medindo o sangue que está chegando dos membros superiores e da região cervical e da cabeça, retornando para o átrio direito depois de ter extraído o oxigênio. Se esse valor crítico é menor que 70%, significa muito provavelmente que existe um hiato, um lag entre aquilo que é ofertado de oxigênio e aquilo que é consumido. Então o que ele fazia? Se o paciente tivesse anêmico e ele definiu a anemia com hematócrito menor do que 30%, ele transfundia. E se o paciente não tivesse anêmico, ele utilizava dobutamina, que é um agente inotrópico que aumentava a frequência cardíaca, aumentava a contratilidade, ou seja, aumentava o débito cardíaco, para aumentar a oferta de oxigênio, até que esse valor crítico chegasse a 70%. Esse era o grupo intervenção. O grupo não intervenção, o grupo controle, se baseava então nas medidas básicas de ABC, controle da PVC
e controle da pressão arterial média com agentes vasoativos. O grupo controle não media a saturação de via cava. Atingiu as metas e interno no hospital, se não, viu que não estava bom ainda. Eles tinham 6 horas para atingir essas metas. E ele viu nessa amostra dele, de 263 pacientes, desculpa, que os pacientes que utilizaram o catéter e que fizeram um protocolo rígido de até 6 horas para optimizar essas metas, tiveram uma mortalidade de 30%, contra a mortalidade de 46,5% no grupo controle. O que era uma redução bastante expressiva, que nunca tinha sido atingida com nenhum tipo de estratégia, nem de antibiótico, nem de farmacoterapia, nem de monitorização ou atuação hemodinâmica. Depois da publicação desse estudo, né, o estudo dele 2001, então vários estudos de antes e depois em diferentes regiões do mundo, Europa, Ásia, América Latina, inclusive, demonstrando redução absoluta de risco, né, de morte de sepse, choque séptico, da mesma forma, né? Muitos parecidos e alguns até maiores a redução absoluta, vejam, até chegando até 45% de redução absoluta de risco de morte, utilizando um protocolo de tratamento precoce guiado por metas. Esse foi o estudo brasileiro, publicado em 2010, lá em Joinville, hospital público e privado. Né? Então, depois de instalar um protocolo de detecção e tratamento precoce no hospital, né, vejam que o tempo em horas de detecção dos casos de sepse caiu na fase antes de 35 horas para 13 horas, 14 horas no hospital privado e de 34 horas para 7 horas no hospital público, né? Com uma redução expressiva da mortalidade hospitalar, 67% para 40%, 50% para 30%. Né? Então, mostrando realmente que algum protocolo de cuidado no hospital parecia ser bastante eficaz em reduzir mortalidade. Um outro estudo muito importante do ponto de vista terapêutico na sepse foi esse estudo de um autor canadense chamado Anand Kumar. Ele pegou dados da província de Manitoba, dados do sistema, e ele demonstrou com a maior precisão possível o tempo de diagnóstico do choque séptico pela hipotensão, o uso de droga vasoativa, e calculou o intervalo de tempo até receber a primeira dose de antibiótico e ele olhou como desfecho mortalidade. E daí ele criou esse gráfico aqui, que foi um dos gráficos mais comentados da década passada, demonstrando que para cada hora de atraso de administração de antibiótico, o percentual de sobrevida vai caindo dessa forma. Tá? Então, início de antibiótico eficaz e percentual de sobrevida. Quase nenhum paciente recebeu antibiótico nos primeiros 30 minutos, mas quem recebia sobrevia mais de 80% de sobrevida. Se você demorava mais que 1 hora, a sobrevida já caía para 70%. Se você demorava 3, 4 horas para receber o antibiótico, a sobrevida não chegava mais a 60%. Essa diferença, esse degrau aqui que vocês estão vendo de sobrevida, é mais importante, é mais significativo do que a diferença quando você administra trombolítico no infarto agudo do miocárdio. Tá? E aí se criou o conceito que se tem até hoje, que é do controle do foco. Se eu tenho uma putrefação, uma disfunção orgânica que é secundária a um estímulo, quanto mais rápido eu controlar esse estímulo, eu controlar o foco, menor vai ser a chance que meus órgãos à distância fiquem. E ele conseguiu demonstrar que isso é um problema de horas mesmo, não é questão de dias como se tinha. Então, de um lado eu tenho Rivers demonstrando que o manejo hemodinâmico ele até pode ser certo, mas que se ele ocorrer tarde demais ele não vai ser eficaz. E de outro lado eu tenho o Kumar mostrando que você até pode dar o antibiótico certo, mas que se ele for administrado tarde demais, isso provavelmente também vai ter um acréscimo muito importante de mortalidade. E aí se cria o paradigma que se tem hoje, de que sepse grave, choque séptico, as formas graves de sepse, elas precisam ser tratadas como emergência. Ou seja, você tem muito pouco tempo para dar volume, para usar a droga vasoativa, para controlar o foco,
seja com antibiótico ou seja com cirurgia em caso de sepse cirúrgica. Esses conceitos eles perduraram sem oposição durante toda a década de 2000 a 2010. Em 2010, como é típico da ciência, alguns pesquisadores começam a questionar esses conceitos. Então, vários editoriais e comentários e ponto, contraponto em revistas científicas, aqui apenas um deles, questionando qual dos componentes do Early Goal Directed Therapy que realmente funciona. O que mudou de lá para cá? O hematócrito de 30% ficou muito questionado, porque a gente começou a ser mais restritivo no uso de transfusão. A PVC, coitada, não se sustentou, né? A maioria dos estudos feitos então mostraram que a capacidade dela, qualquer valor estático dela de prever qual indivíduo está hipovolêmico, fluido responsivo e qual não está pela curva de Frank-Starling, é praticamente zero, né? Dobutamina, ainda algum sinal de que possa ser útil, né? Mas qual que era o componente que realmente funcionava? Então foram feitos 3 estudos, um nos Estados Unidos, um na Europa e um na Australásia, e os 3 foram publicados no mesmo ano, testando novamente, 15 anos depois, o conceito de um protocolo, de uma ressuscitação protocolizada de pacientes sépticos e os seus resultados em mortalidade. Esse é o PROCESS, que é o estudo americano. Então aqui vocês estão vendo exatamente o protocolo do Rivers contra um protocolo light e contra o usual care. O que era o usual care? O médico faz o que ele acha que deve. Os autores não conseguiram ver nenhuma diferença de mortalidade em 60 dias, nem em 365 dias em qualquer dos 3 braços do estudo. Porém, o que a gente vai enxergar quando a gente vai olhar quem eram os pacientes que eles estavam tratando? Aqui é Early versus Usual Care. Vejam que menos da metade dos pacientes tinha hiperlactemia quando entrou no protocolo. A maioria dos pacientes, quando foi randomizado, já tinha recebido pelo menos 2 litros. E o tempo para a randomização tinha sido apenas de 3 horas. Ou seja, os pacientes usual care, que são o grupo controle, menos de 40% estavam em estado de choque, porque não tinham lactato elevado ou não estavam precisando de vasopressor. Apenas 20% estavam precisando de vasopressor. A maioria já tinha sido ressuscitada. E eu aqui não estou vendo quantos por cento tinham recebido antibiótico nesse slide, mas mais de 90% já tinham recebido antibiótico. Esse foi o estudo da Australásia, né, do grupo AMSIX, chamado ARISE. Resultados bastante semelhantes, não tinha terceiro braço aqui, Early Go versus Usual Care, nenhuma diferença de mortalidade em 90 dias. De novo, fluidos recebidos, grupo Early Go, 2.000, grupo Usual Care, 2.000. Tempo de que chegou na emergência até a randomização, 2 horas e meia no grupo Early Go, 2 horas e meia no grupo Usual Care, né? Hiperlactatemia, mais ou menos 60%, 65% no Early Go, 65% no grupo Usual Care, tá? Quantos estavam precisando de vasopressor? Mais ou menos a metade nos 2 grupos. Então, aparentemente, pacientes um pouco mais graves do que o estudo americano, mas ainda assim não tão graves. E o último estudo foi o estudo europeu, o PROMISE, gráfico bastante semelhante, nenhuma diferença de mortalidade. E aí nós vamos olhar os pacientes que o Rivers tratou em 2001 para comparar com esses pacientes que foram tratados nesses estudos no momento da randomização. Tempo de chegada para o departamento de emergência até chegar no estudo, então 1 hora e meia, até mais rápido, para pacientes que estavam em choque. Mas olha só o que a gente enxerga aqui. O Onion Gap, que é uma medida de acidose metabólica, normal é até 11, média de 21 nos pacientes. A creatinina média da chegada já era de 2,6, a média. A bilirrubina média
na chegada já estava elevada. A maioria dos pacientes hipoalbuminêmicos, tá? Olha as comorbidades: insuficiência cardíaca, 1/3, doença arterial coronariana, 1/4, DPOC de entre 15% e 20%, diabetes, mais ou menos 1/3. Alcoólatras, 40%. Lembre-se que isso aqui é Detroit, isso aqui é um hospital pobre de Detroit. Então, uma população que parece muito mais de América Latina, de África, de Ásia pobre, do que propriamente de Estados Unidos. Tá? Então, aí a gente entende o porquê que um protocolo teve um resultado tão importante nessa população, mas que não conseguiu ter resultado muito importante em pacientes que chegam com um choque leve e que já são ressuscitados de cara. Baseado nos resultados nesses estudos, mostrando uma redução da mortalidade, entretanto, as autoridades de saúde americanas e europeias conclamam os pesquisadores para que revisem os critérios de sepse desde que tinham sido postulados desde 1991. E aí então surge a terceira consenso internacional para sepse e choque séptico, chamado então de SEPS 3. A gente tem vários dos autores desses estudos que eu mostrei para vocês envolvidos aqui. O Bellomo e o Simon Pfeiffer estavam envolvidos no estudo do grupo Australásia, Mervyn Singer no grupo do estudo europeu, a gente tem aqui o Derek Angus, que capitaneou o estudo americano, aqui o Richard Hotchkiss, que é aquele que eu mencionei para vocês da teoria da apoptose. Então, só a fina flor do conhecimento sobre sepse. O que eles fizeram? Então, eles pensaram, e aqui eu acho que a coisa foi no sentido certo, que é tirar a inflamação da definição e focar em disfunção. Porque ficou claro, desde a década de 80, de que a inflamação ela não é responsável pela morte, mas que a apoptose e disfunção celular parecem estar muito mais diretamente envolvidos nesses desfechos como morte e morbidade decorrente da sepse. Então, a sepse passa a ser definida modernamente como uma disfunção orgânica ameaçadora à vida, causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção. Não é o germe. O germe é o estímulo. É a resposta desregulada do hospedeiro que causa disfunção orgânica que ameaça a vida. Então, essa é a definição de sepse. Aí eles botaram, então, utilizaram um banco de dados de 3 milhões de pacientes hospitalizados e eles começaram a pesquisar critérios que definissem dentro daquele banco de dados quem que eram os pacientes que tinham chance de morrer ou ser admitido na UTI. Pacientes com infecção. Então, eles viram o quê? Que nos pacientes na UTI, a disfunção orgânica pode ser identificada como um score-SOFA maior ou igual a 2 pontos, consequentes à infecção. O score-SOFA é um Sequential Organ Functional Assessment, é um score relativamente antigo, que foi desenhado para você acompanhar a disfunção orgânica na UTI, e ele avalia a disfunção plaquetária, a disfunção do fígado através das bilirrubinas, a disfunção pulmonar através da gasometria em relação PO2-FiO2, a disfunção cardiovascular através da pressão arterial média e da necessidade de vasopressor, a disfunção neurológica através do Glasgow e a disfunção renal através da creatinina, da alteração na creatinina em relação à base, ou ao que era esperado, que seria normal. Então você vai dando pontos para cada uma dessas disfunções, e se você tiver um paciente que tem infecção e 2 ou mais pontos no SOFA, uma piora em relação a um SOFA anterior, então você tem sepsis. Tá? Como eu expliquei para vocês, um SOFA maior ou igual do que 2 reflete um risco de morte de aproximadamente 10% de uma população geral hospitalizada, com suspeita de infecção. Tá? Em pacientes com suspeita de infecção, tá? Que tem, então eles pediram lá, quem é que tem chance de ficar muito tempo na UTI ou morrer no hospital? Um exame de triagem antes de fazer o SOFA, que era o CIRS. Então eles dizem, não, o CIRS não existe mais, a CIRS vai morrer e nós vamos começar a usar o Quick SOFA.
São 3 critérios: alteração de estado mental, uma sistólica menor do que 100 e uma frequência respiratória maior do que 22. Se você tiver 2 desses, você tem um quick SOFA positivo e você deve fazer um rastreio laboratorial para calcular o SOFA para ver se esse paciente está séptico. Eles passam a definir o choque séptico como um subgrupo dos pacientes sépticos, nos quais as anormalidades cardiocirculatórias são profundas para aumentar a mortalidade de forma importante. E podem ser identificados como pacientes que têm hipotensão persistente, necessitando de vasopressor para manter a PM acima de 65 e tendo um nível sério de lactato acima de 2, apesar de ter recebido ressuscitação adequada com volume. Quando você encontra esses critérios, a mortalidade hospitalar é maior do que 40%. Então aqui um box para mostrar para vocês o que é o Quick SOFA. De novo, se você tiver 2 desses 3 critérios, então esse paciente pode estar séptico e você deve desencadear ou então solicitar os exames complementares necessários para fazer o SOFA formalmente para definir se ele tem ou não sepse. Isso vai funcionar, passa a funcionar a partir de 2016 no lugar dos critérios de Sears. E aqui está o slide então que vocês têm que estudar mais. Suspeita de infecção, pode ser na emergência, pode ser na UBS, pode ser no PA 24 horas, pode ser paciente que está internado no andar. Quick SOFA maior que 2, se não, você vai continuar a avaliação apenas se você suspeitar fortemente sepse. Tá? Depois reavalia, se não tiver Quick SOFA nem suspeita de sepse, pode ser outra coisa. Mas assumindo que o Quick SOFA é acima de 2, então avalie a evidência de disfunção orgânica. Quais são os exames que você precisa? Gasometria, Glasgow, pressão arterial média, a dose, o tipo de vasopressor que está precisando, a creatinina, débito urinário, bilirrubinas e um hemograma com plaquetas. Calcula o SOFA. É maior que 2? Se não, então provavelmente ele não se encaixa na definição de sepse e você vai continuar monitorando e avaliando outros diagnósticos. Se sim, ele está séptico. Você vai ter que fazer o protocolo de sepse e se apesar do protocolo de adequada ressuscitação com fluidos e antibiótico na primeira hora, ele necessitar de vasopressor para manter a PAM acima de 65 e tiver hiperlactatemia, então ele está em choque séptico. Então vocês podem entender que desde 1990, quando foram inventados os critérios da Sears, e aí em 2016 vem um grupo e introduz novos critérios para fazer o screening de sepse. Né? E vocês podem imaginar que a recepção para o Quick SOFA não foi tão calorosa assim. Tá? Eu mesmo tive muita dúvida da necessidade de trocar um critério que já estava tão estabelecido assim. Né? Tive uma inércia, né, de adotar imediatamente, como faz parte do processo. Mas depois de 1, 2 anos eu já comecei a migrar e confiar no Quick SOFA e começar a ensiná-lo, né, aqui mesmo na disciplina, como a forma usual, então, né, que todo mundo deveria adotar de fazer o screening dos casos de sepse. Mas muitos autores foram atrás disso em números, foram atrás de pesquisas. Aqui eu escolhi apenas um de dezenas que eu poderia ter colocado aqui para vocês, mostrando que outros scores poderiam ter performance até melhor do que o Quick SOFA e que nós deveríamos questionar o Quick SOFA, a aplicação do Quick SOFA. Aqui vocês estão vendo nesse slide aqui a área na curva ROC, né, que é um balanço entre sensibilidade e especificidade. A gente tem o Sears aqui, 65%, né, o Quick SOFA um pouco melhor, aí, uns 4 pontos percentuais lá na frente, mas a gente tem 2 scores que são muito utilizados automaticamente em prontuário eletrônico. Eles captam os dados de sinais vitais dos pacientes do prontuário eletrônico, que são o NIOS e o MIOS, e que tem uma performance até melhor do que o Quick SOFA para global, né, para diagnóstico, então para screening de sepse. Então vários autores questionaram o Quick SOFA. Aqui vocês estão vendo em números exatamente o que eu estou falando, né? Então o original, né, que utilizávamos até 2016 era 2 critérios ou mais de Sears, então nós poderíamos ter sepse.
Aí nós tínhamos uma sensibilidade de 91%, muito pouco paciente deixava de ser tratado dessa forma, porém uma especificidade muito baixa, né, de apenas 13%. Então isso levou ao abandono dos critérios de Sears. Veja o que acontece com o score de Quick-SOFA maior ou igual a 2. A sensibilidade cai de 90% para 53%. E a especificidade tem um aumento também relevante, né? Geralmente é assim com testes diagnósticos, né? É uma gangorra onde você sacrifica um lado para ganhar no outro. Porém, para fazer screening de algo ter uma sensibilidade de apenas 53%, isso parece estar muito longe do ideal. Acho que a sensibilidade, né, tem que ser um pouquinho mais alta. Então a gente vê aqui um score Mills acima de 5, uma sensibilidade de 60%, e um score News, desculpe, acima de 7, aí uma sensibilidade de 76%, mantendo ainda assim uma especificidade ainda razoável para o diagnóstico. Tá? Então parece que o Quick-SOFA, embora a crítica dos critérios de Sears pudesse estar bem argumentada, parece que o Quick-SOFA não é assim a resposta ideal que procurávamos. Então, aqui vocês estão vendo o documento atual, né, que saiu no ano passado, acho que em novembro ou outubro do ano passado, na Intensive Care Medicine. Temos alguns brasileiros aqui, o que é motivo de orgulho, deveria ser motivo de orgulho para todos nós, né? O professor Luciano Azevedo, e também temos a professora Suzana Lobo e a Flávia Machado, né? Estão aqui ajudando a elaborar esse documento, certo? E uma das coisas que mudou desse documento, então, é que tem uma recomendação contra usar o Quick-SOFA em comparação com a Sears, que é, como eu mostrei, muito sensível, mas muito pouco específico, mas que dependendo do problema, da realidade do problema no teu campo de trabalho, né? Se o problema é que os médicos não reconhecem sepse no teu campo de trabalho, às vezes vale a pena esse sacrifício. Não é bem a realidade aqui de hospitais terciários aqui na nossa cidade, todo mundo tem uma boa noção do que é sepse, mas eventualmente, dependendo de onde você está trabalhando, pode ser interessante. Ou então migrar para o NIOS ou o MILS como uma ferramenta única, né, para fazer o screening para sepse ou choque séptico. Então o SOFA, pelo Surviving Sepsis Campaign, ele está essencialmente morto. Aqui vocês estão vendo como que funciona o NIOS, né, que é o National Early Warning Score, né, 2017, ele é relativamente novo, já adaptado para o português. Ele utiliza então frequência respiratória, a saturação, qual é o oxigênio que o paciente está usando, ou se ele está em ar ambiente, a pressão arterial, frequência cardíaca, o nível de consciência e a temperatura corporal em graus Celsius, e aí ele vai te dar uma pontuação. Então, ponto de corte acima de 7, então teria aí mais ou menos 76% de sensibilidade e 50 e tantos por cento de especificidade para o diagnóstico de sepse ou choque séptico. E aqui o MILS, que é então a modificação é para deixar ele mais simples, né? Alguns parâmetros foram retirados, o nível de oxigênio foi retirado, a saturação foi retirada e entra aqui então o débito urinário, que pode ser interessante. Então o ponto de corte seria maior ou igual a 5 para o diagnóstico, ainda assim melhor do que o Quick-SOFA, né? Então, quem está na direção aí dos protocolos hospitalares, acho que isso é uma informação interessante, é uma informação embasada em dados, né? E poderia se cogitar, então, migrar, não de abandonar o Quick-SOFA e voltar para a Sears, mas de ver qual é a possibilidade de adaptar os sistemas de desencadeamento de protocolo para adotar esses novos scores que estão disponíveis aí já. Então, vamos abandonar o Quick-SOFA, vamos utilizar as Sears, ou o NIOS, ou o MILS para reconhecer a possível, fazer o screening da sepse. Vamos continuar utilizando o SOFA para o diagnóstico da sepse. Como vocês viram do slide anterior, o SOFA exige o resultado de exames laboratoriais e dependendo do cenário onde você está praticando, esses exames podem demorar horas. Então, aqueles casos onde obviamente se trata de choque séptico, você consegue diagnosticar
na beira do leito, você não vai esperar pela confirmação dos exames antes de atuar. Isso é uma emergência médica. Aqueles casos onde você está em dúvida, não consegue bater o martelo se é mesmo ou não sepse, porque o paciente não está chocado, não parece ser tão grave, então o ideal seria esperar algumas horas até o resultado dos exames do SOFA para conseguir calcular o SOFA e desencadear o protocolo baseado então numa certeza maior de que está diante mesmo do quadro, certo? E aí vamos para a parte de tratamento. Isso mudou muito pouco no Surviving Sepsis Campaign. Eu mantive esse slide do documento anterior. Aqui não temos nada de mudança, tá? É importante o quê? Iniciar rapidamente com ressuscitação. Uma regra geral, então, persiste 30 ml por quilo de cristalóide para o paciente que está hipotenso, mal perfundido, com tempo de enchimento capilar alterado, tá? Você vai, junto com o pacote do SOFA, pedir o nível de lactato para identificar a hiperlactatemia, que é o marcador do choque, e caso ele esteja elevado, você vai dosá-lo novamente depois como também um alvo terapêutico, né? Ou seja, o lactato que está melhorando significa que eu estou caminhando do ponto de vista de manejo na direção correta, certo? Vai coletar junto com os exames as culturas apropriadas, pelo menos 2 hemoculturas de sítios diferentes. Se o paciente tiver catéter, uma delas vai ser do sítio do catéter. Se tiver mais que um catéter, pelo menos uma de cada sítio de catéter, certo? E mais as culturas apropriadas dependendo do quadro clínico. Se for uma suspeita de pneumonia, o paciente tem escarro, então você vai coletar cultura do escarro ou do aspirado traqueal, para quem está eventualmente com uma traqueostomia. Se o paciente tem uma sonda vesical de demora ou tem sintomas de infecção urinária, você vai coletar a cultura de urina. Então, nem sempre tem que coletar culturas de todos os lugares. Um termo que eu acho que tem que desaparecer da medicina é cultura do geral do paciente, né? Tem muita gente que não, pede as culturas. Não, mas tem que fazer uma avaliação quais as culturas que são pertinentes, tá? Porque os pacientes, os seres humanos não são estéreis, então germes vão crescer sempre em tudo que é lugar, exceto nas hemoculturas que são estéreis, mas urocultura, aspirado traqueal, cultura de escarro sempre vai ter germe e a gente tem que levar em consideração qual que é a suspeita clínica na hora de pedir as culturas, tá? E isso é muito importante, muito importante. Coletou o lactato, os exames do SOFA, as culturas, está ressuscitando dentro da primeira hora, administra então, para os casos de certeza ou de choque séptico, os antibióticos de amplo espectro, tá? Também levando em consideração qual que é a suspeita do sítio. Quer dizer, o antibiótico que eu vou dar para uma pneumonia comunitária é diferente do antibiótico que eu vou dar para uma pneumonia hospitalar, que é diferente do antibiótico que eu vou dar para uma pielonefrite comunitária, que é diferente do antibiótico que eu vou dar para um paciente que tem suspeita de infecção de corrente sanguínea que está lá na UTI. Então, também o tipo de antibiótico que vai ser usado depende da suspeita clínica do sítio de infecção, né? Das possibilidades. E esse vai ser o protocolo, basicamente, da primeira hora, né? Depois dessa ressuscitação, vão ter pacientes que vão precisar, né, utilizar vasopressores, né, para manter a pressão arterial média igual ou maior a 60 milímetros de mercúrio. Esses vasopressores, eles não precisam necessariamente já serem administrados via acesso central. Se eu tiver, por exemplo, numa UPA ou num cenário aí de uma UBS, enquanto eu estou esperando a remoção do paciente para o hospital, eu posso, através de um acesso periférico, estar administrando norepinefrina diluída em acesso periférico. Isso foi demonstrado nos últimos anos ser seguro, tá? Inclusive tem menção disso no documento do Surviving Sepsis Campaign atualizado, de que por até 8 a 12 horas é seguro esse paciente estar usando vasopressor, para daí poder obter o acesso venoso central num cenário adequado, ter um profissional capacitado com essa habilidade, certo? Então, de novo, que isso é muito importante, o protocolo de manejo é lactato, culturas apropriadas, ressuscitação volêmica com cristalóide 30 ml por quilo em bolos, no mínimo, pode ser que precise mais, né? Alguns pacientes até podem ser que precise de menos. Administrar antibiótico de amplo espectro, preferencialmente dentro de 1 hora. E para os pacientes que permanecerem hipotensos após a ressuscitação com fluido,
aí considerar o uso de vasopressor e, se não houver acesso venoso central, utilizar inicialmente acesso venoso periférico, certo? Esse próximo slide ele mostra muito bem assim como temos pouca evidência de qualidade para tudo aquilo que a gente faz na prática, né? Mas de qualquer modo cabe alguns comentários aqui, né? Então veja só, medir o lactato sérico, que é algo que todo mundo concorda que é importante, né? Ele fica em nível de sugestão, né? Uma recomendação fraca com baixa qualidade de evidência. Recomende que o tratamento e a ressuscitação comece imediatamente, aí sim é melhor, uma declaração de melhores práticas, né? Não tem evidência para isso. Então sugere-se começar com 30 ml por quilo, tá? Dentro de pelo menos as primeiras 3 horas, certo? Também é recomendação fraca com baixa qualidade de evidência, né? E sugere usar medidas dinâmicas para guiar essa ressuscitação com fluidos, ao invés de exame físico ou parâmetros estáticos. Bom, as medidas dinâmicas, então a variação de pressão de pulso, a velocidade de saída da horta, utilizando um ultrassom ou catéteres especiais. Dificilmente a gente tem isso imediatamente na prática fora da UTI. Tá? Então, o que eu vou dizer para vocês que eu utilizo e que a maioria dos profissionais utiliza? O tempo de enchimento capilar, auscultar o pulmão para ver se não está causando edema pulmonar, olhar a jugular para ver se a ressuscitação não está causando sobrecarga hídrica. Tá? Todas aquelas alterações clínicas presentes, a evolução delas para melhor é um sinal muito bom. Então, por exemplo, se o paciente estava sonolento e ele estava com baixo débito urinário e eu estou ressuscitando e a diurese está melhorando e o nível de consciência está melhorando, isso são indícios importantes que ele está respondendo. E, obviamente, a frequência cardíaca e a pressão arterial também têm valor, né? Então, o que normalmente se faz, você está com o monitor multiparâmetro, está sentado do lado do paciente, está pegando a mão dele está mal perfundida, o tempo de enchimento capilar está aumentado, ele está com uma frequência cardíaca hipotética aí de 120 e ele está com uma pressão arterial inicial sistólica de 80. Aí você faz um bolos de 500 ml de cristalóide, a sistólica sobe para 85, a frequência cardíaca cai para 110 e a mão melhora um pouco, mas ainda não está bom. Aí você faz mais um bolos de 500, aí a sistólica sobe para 95, a frequência cardíaca cai para 100, ele ainda está respirando bem, mas a mão ainda não está boa. Né? Ainda o tempo de enchimento capilar não está bom. Aí você faz mais um bolo de 500. Então, são alíquotas que você vai infundindo o mais rapidamente possível e depois de cada alíquota infundida você avalia qual foi a resposta. Se você tem a capacidade de fazer o ultrassom, se o paciente está com uma PAM, você consegue olhar a variação de pressão de pulso, ótimo, tá? Mas essa avaliação assim multifatorial à beira do leito, ela é muito importante. Tem uma frase que eu ouvi uma vez de um professor que eu guardo para mim, que eu acho que é válida, né? Que a única coisa, o único equipamento assim fundamental para você ressuscitar um quadro de choque é um banquinho, que daí você fica do lado do paciente. Não dá para fazer isso sem estar olhando o monitor, sem estar examinando, palpando o paciente, porque é aí que você sente para que lado as coisas estão indo. E é claro, né, fugir de administrar quantidades absurdas de volume, né, acima dos 30, 40, 50 ml por quilo. Isso raramente é eficaz na prática, né? Isso se fazia uns 20 anos atrás, tentava fugir do vasopressor de qualquer momento, de qualquer maneira. Hoje se entende que a melhor é combinar as duas coisas, né? Se o quadro do choque séptico ele é causado por vasodilatação excessiva e uma hipovolemia relativa, nada melhor do que combinar as duas ações nesses dois mecanismos. Então, um pouquinho de vasopressor para você melhorar a vasodilatação e o fluido suficiente para consertar aquela hipovolemia relativa e imediata. Tá? Então, me parece que faz mais sentido, né, essa associação dos tratamentos. Não estou dizendo aqui que todo paciente vai precisar de norepinefrina, não. Obviamente isso é um exagero, né?
Não, mas se aí já passou de 1 litro e meio, 2 litros, né? Já chegando ali nos 30 ml por quilo e o paciente ainda está hipotenso, ainda não está bem, pode continuar dando volume se existe espaço para isso, porém considere mesmo já iniciar com o vasopressor, a norepinefrina, precocemente. De novo, então, em nível de sugestão, guiar a ressuscitação além dos parâmetros clínicos de sinais vitais utilizando o lactato sérico. Acho que isso não há como argumentar contra, faz todo sentido e na prática eu penso que funciona. Né? E em nível de sugestão também, utilizar o tempo de enchimento capilar para também guiar a ressuscitação. Eu acho que são parâmetros, penso eu que são parâmetros que são complementares, tá? Tem trabalhos bonitos, trabalhos bem feitos aqui, um intensivista e pesquisador chileno muito bom chamado Glenn Hernandes tem um trabalho muito bonito comparando então o tempo de enchimento capilar com o lactato sérico, mostrando que ambas as alternativas funcionam. Eu enxergo as duas como sendo complementares, né? O tempo de enchimento capilar precisa ter alguma experiência clínica para saber utilizá-lo, ele não é perfeito, e o lactato ajuda, né, como algo que você vai dosar com intervalo maior, né, o tempo de enchimento capilar é imediato e o lactato aí há intervalos de algumas horas para saber se a coisa está evoluindo na direção certa. Agora sim, essa é a minha parte favorita, tá, desse novo Surviving Sepsis Campaign, né? Porque desde a introdução do conceito de choque séptico, o que se viu é que a quantidade de antibiótico utilizado dentro dos hospitais aumentou dramaticamente e como um efeito direto disso, a ameaça, né, o surgimento de cepas multiresistentes tem aumentado em alta velocidade aí ao longo do mundo todo. Tá? Então, a Klebsiella produtora de carbapenemase, as metaloproteinases, as cepas de estafilococo resistentes à vancomicina. Então, tudo isso está pipocando por aí e é uma consequência direta do uso exagerado de antibiótico, principalmente de antibiótico de amplo espectro. Tá? Então, pela primeira vez desde do início aí do Surviving Sepsis Campaign em 2004, surge a preocupação com o uso exagerado e inadequado de antibiótico. Porque se a frase tudo pode ser sepsis salvou centenas de milhares de vidas ao longo desses anos, e infelizmente temos também que lidar com o para-efeito da resistência microbiana. E aí surge então a preocupação de você não ficar iniciando o protocolo de sepse para todo mundo. Né? Tem que ter um pouquinho mais de certeza. Vocês viram que mesmo utilizando o NIOS, mesmo utilizando o MIOS, nós ainda vamos ter uma especificidade para sepse muito baixa. Né? Então tem que tentar achar aquele equilíbrio de você dar antibiótico para o paciente grave, que está chocado, né? Então choque presente. É possível que seja sepse? Pode ser sepse, então aí você está autorizado a abrir o protocolo e tratar, porque trata-se de um alto risco de vida, certo? Mas se você não tem choque, não tem certeza se é sepse é uma possibilidade dentre outras, então aí vem a sugestão pela primeira vez de uma avaliação rápida ao longo de horas de causas infecciosas, vezes não infecciosas, e aí você pode ter um pouquinho mais de tempo, dentro até de 3 horas, para definir se precisa mesmo iniciar antibiótico. Tá? Isso aí achei um muito bom senso, foi a parte que eu achei mais interessante do novo consenso, né? Acho importante que os médicos sejam advertidos, né, de que, como tudo, né, como toda intervenção é uma faca de 2 gumes, temos para efeitos, não é tão simples assim como pegar e dar antibiótico de amplo espectro para todo mundo que está com o score alterado, certo? Agora, se você tem certeza que é definitivamente sepse, aí então você já de largada segue o protocolo de 1 hora sem maiores problemas. Mas, de novo, nos pacientes em que dá incerteza e não temos um quadro de choque,
então tentar ser um pouquinho mais específico, utilizando uma avaliação diagnóstica mais ampla e o bom senso, certo? Para terminar, então, essas são as minhas conclusões atuais, né? Sepse é definitivamente um problema monumental, com um custo astronômico. Nós ainda, embora tenhamos um conhecimento melhor, né, do papel da apoptose e de tudo isso, ao invés de simplesmente um conceito simplista de inflamação exagerada como causa, não temos ainda como manipular isso a nível de citocinas, de mecanismo. Então ainda é um problema monumental que vai causar muita dor de cabeça por muito tempo. Toda evidência sugere que a melhor arma é reconhecimento precoce das formas mais graves, né, sepse, choque séptico, para iniciar antibiótico terapia e ressuscitação volêmica agressiva precoce. É isso que muda a história natural da doença, né? As evidências recentes demonstram que, mais do que tecnologia, o importante é acesso e organização do sistema de saúde. Isso são aqueles estudos ali dos grandes países, né, Inglaterra, Estados Unidos, Australásia, mostrando que com cuidado protocolizado precoce, aí de todos os pacientes que têm disfunção orgânica, a chance de admissão na UTI cai para em torno de 20% a 30%. E isso é muito importante, tanto em termos de salvar vidas, não é, do que redução do custo do sistema. E isso coloca muito da responsabilidade fora da unidade de terapia intensiva, nos hospitalistas, nos times de resposta rápida, nos médicos que estão na frente do sistema, nas UPAs, né? Enfim, é o médico que reconhece e inicia o tratamento precoce, que consegue modificar mais a evolução da doença. E a mais recente revisão, então, dos critérios, em 2021, sugere aumentar a especificidade do diagnóstico, né? Mas o QuickSOFA, por ser muito pouco sensível, então se sugere que se abandone esse score para screening e o retorno a outras ferramentas, né? Ou a adoção das novas. E pela primeira vez a preocupação com o uso inadequado de antimicrobianos aparece no documento, é algo que temos que também ter em mente, tá bom? Bom, foi um prazer conversar com vocês em mais essa aula, espero que tenham gostado do conteúdo e um abraço e até o próximo encontro.